Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Irmãos e irmãs, então vamos agora nos preparando nesta semana, e veja que como a divina providência conduz todas as coisas. Foi escolhido esse tema, né, para Vigília de Pentecostes, o tema nossa semana de adoração era Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Serei revestido da força do alto para seres minhas testemunhas. Agora, hoje a antífona de entrada, né, na missa, e normalmente quando a gente canta, a gente não diz a antífona de entrada, mas justamente é esse texto. Veja que na liturgia já está sendo, né, Deus já estava confirmando isso, né? Já mesmo na própria, né, essa semana, Deus já estava conduzindo para isso. Então vamos aproveitar, perceber, né, que Deus também está conduzindo toda essa semana. E realmente nós nos abrirmos para que possamos ser de fato, que esse Pentecostes possa acontecer verdadeiramente. Então Deus está, e Deus não faz teatros, né? Ele de fato, quando Ele age, Ele age. Quando Ele conduz, Ele conduz. Quando Ele cura, Ele cura, né? Quando Ele liberta, Ele liberta, né? E assim se dá na liturgia da igreja, acontece. Então, de fato, Jesus se faz presente naquele altar, e é Ele mesmo, não é uma aparência, né? Então, quando essa palavra proclamada é a palavra dEle, viva, agora proclamada. Então, no Espírito, essa palavra adquire uma eficácia transformadora hoje, não apenas para aquele tempo, como se nós estivéssemos lendo, né, um conto, um livro de história do passado, fazendo um estudo antropológico ou histórico da época de Jesus. Não. Agora nós lemos também à luz do Espírito de Deus, invocamos o Espírito Santo e Ele agora está conduzindo, né, a nossa compreensão, para que essa palavra possa ser eficaz. Então a gente quer viver esse Pentecostes para que a gente possa ser testemunha de Jesus. A gente quer viver, então essa é a direção que o Espírito está soprando, que a sua vida, a minha vida, da nossa comunidade, da sua família, seja transformada, verdadeiramente. Não é apenas uma coisa que a gente vai cumprir essa semana, e nós vimos, né, com a formação, né, do Padre Luciano, como é importante entender isso. Não é apenas cumprir, né? Porque a própria liturgia ela é uma arte divina, ou seja, é Deus que faz. Nós somos convidados a participar como instrumentos dessa graça, né? Então nós queremos de fato, Deus está nos conduzindo para que haja essa transformação. Então, ontem nós percebemos que para haver de fato essa transformação, para que eu seja testemunha de Jesus Cristo, a primeira coisa que precisa derrubar na minha vida é a recusa da escuta da palavra. Se não acontece, eu não escuto a palavra, eu não me torno discípulo de Jesus, por mais coisas que eu possa fazer na minha vida. Você se lembra porque a escuta é que vai me dar comunhão. Você lembra uma mulher, uma vez fez um louvor, disse assim: felizes, Senhor, os seios que te amamentaram. Ele disse: mais feliz, Jesus diz, é aquele que escuta a palavra do meu Pai e a coloca em prática. Esse terá a intimidade comigo. Tá? As minhas ovelhas, o que elas fazem? Escutam a minha palavra.
Então, ser discípulo significa, a primeira ponta é escutar. Você lembra da Marta, né? Marta e Maria, né? Qual foi o problema da Marta? É isso. O que ela não fez? Escutar. Ela foi fazer aquilo que ela queria. Não que fosse um pecado aquilo que ela estava fazendo, não é? Mas não era aquilo. Não era o momento de fazer aquilo. Porque quando Jesus chegou, a primeira coisa que ela devia fazer era parar para escutar. Então, se a gente recusa escutar a palavra, se a palavra de Deus, nós somos aqueles ouvintes distraídos, não há transformação na nossa vida. Nós continuamos os mesmos. Não muda nada. A gente continua vivendo nas trevas. A gente continua vivendo na escuridão. A gente continua fazendo os nossos pecados. Não há conversão se tem recusa da palavra. Por mais que a gente faça coisas, né? A gente lembra daquela pesca milagrosa, a pesca, né? Quando Pedro diz assim, eu vou pescar, né? Ele vai e não pesca nada. Aí quando o Pedro diz assim, Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou pescar. Quando ele dá atenção à palavra de Jesus, ele pesca. Então a gente vê então o primeiro passo é isso, é abrir-me para escutar a palavra. Se eu quero ser um homem e uma mulher nova, eu preciso me abrir à palavra de Deus. Aquilo que Ele tem para mim. Isso que vai realmente ser o primeiro passo que eu preciso dar. Agora, o segundo ponto que hoje estamos vendo é a luz da parábola do semeador. O segundo ponto é aquele que nós chamamos a escuta superficial da palavra. E isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Essa pessoa é aquele que escuta a palavra com alegria, ele é tocado. Então ele quis escutar, mas depois não se deixa conduzir, não entende qual é o caminho que a palavra leva, não entende que de fato não aprofunda, porque não percebe qual é o sentido da conversão, ele não se deixa conduzir e não aprofunda, porque a pessoa fica sem raízes. Porque diz Jesus, quando começam os problemas por causa da palavra, ele foge, ele desiste, ele não entende o dinamismo da palavra de Deus. Porque, gente, o que a palavra, o que Deus vai nos levar? Né? Vocês viram ontem que Jesus falava, em meu nome serão anunciados o quê? O perdão dos pecados, a conversão. Então, o que significa conversão? A conversão é sair de um estado de pecado e de um estado do homem velho para um homem novo, da mulher velha para uma mulher nova. E esse processo, então, significa que eu vou sair da escuridão para entrar na luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, esse processo, significa o quê? Que eu vou, de fato, entrar em áreas da minha vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. Se não acontece isso, eu não me converto. Você entende? Então, isso significa que vai haver tensões, vai haver perseguições, vai haver luta, vai haver combate, porque você vai entrar nas áreas da sua vida que não estão convertidas. A gente vai ter momentos de humilhação, de fracasso. Muitas vezes porque Deus vai conduzindo para que a gente possa realmente perceber isso e lutar contra aquilo. Começar a perceber áreas da nossa vida. Então, é preciso que eu veja. A conversão é sair, então, não dá para a gente pensar num segmento de Jesus, como se fosse um passeio. Eu fiz um retiro, fui no grupo de oração, fui tocado. Isso é ótimo, mas esse é o primeiro passo. Depois vem o segmento. Aquilo ali abre portas, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz um milagre,
Faz. Mas para quê? Para segui-lo. E quando ele fala de seguimento, o que ele diz? Quem quiser me seguir, ele diz, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Hoje, o que Jesus diz agora? Veja o entendimento superficial dos apóstolos, aqui na palavra. Ele diz assim, olha, agora nós cremos, eles falam, né? Acreditando que estavam entendendo tudo. Ele diz, olha, Jesus, credes agora? Depois disso, vocês vão me abandonar. Veja que eles não tinham entendido ainda. Estavam 3 anos com Jesus. Ainda um entendimento superficial. O Pedro estava com um entendimento superficial. Ele achava que tudo era ele, que tudo ele podia, que tudo ele queria, que tudo ele conseguia, que tudo ele que determinava todas as coisas, que ele se garantia. E ele percebeu que não garantia nada sozinho. Que nas coisas mais simples, no momento que Jesus mais precisava dele, ele dormiu, negou 3 vezes. Quando Jesus estava lá no horto de oliveira, suando sangue, precisando da amizade dele, ele estava dormindo. E Jesus falou para ele, não consegue vigiar comigo 1 hora. Então veja a superficialidade da coisa. Depois que ele fez essa experiência, então ele começou a se dar conta. Depois, quando Jesus começa a curar o coração dele, né? Aquela experiência de, olha, tu me amas, né? Aí realmente ele começa a aprofundar a palavra, a vivência da palavra. Jesus, quando termina o Evangelho, ele diz isso, ele diz, olha, por isso que é importante a gente escutar a palavra. Veja o que Jesus diz, no mundo tereis tribulações. Vamos ter tribulações. Não tem como se escapar disso. Teremos. E Deus vai nos dar de acordo com a graça que Ele que vai nos suportar. Não vai ser nada acima daquilo que nós podemos viver. E se nós entregamos a nossa vida a Ele, isso é um gesto de amor de Deus, que Ele vai nos configurando a quem? A Jesus. Mas o que Jesus garante? O que Ele diz para nós? Tende coragem. E onde é que se apoia a nossa coragem? Em Jesus. Jesus diz, olha, tende coragem, eu venci o mundo. Então fiquem comigo que vocês vão vencer. Então eu preciso entender que a escuta da palavra me leva a uma conversão. A missão da igreja, ela é de ir àqueles que estão afastados. É aqueles que estão na escuridão. É aqueles que muitas vezes estão dominados pelo demônio. Aqueles que estão cegos, aqueles que estão surdos, aqueles que não veem. Então, isso é um combate, meus irmãos. A vida de Jesus também foi. Então, se eu começo a escutar a palavra e não aprofundo, não começo a entender que esse processo de conversão é necessário, que eu preciso assumir a minha fé, que eu preciso dar os passos, né? Jesus vai me conduzindo devagarinho, né? Mas se eu não me dou conta de que ele vai me conduzir para um crescimento, uma conversão, que eu vou precisar me confessar muitas vezes, tem que pedir perdão muitas vezes, tem que recomeçar muitas vezes. Às vezes as pessoas não vão me entender, né? Que eu realmente eu vou precisar sair, mudar a minha rotina. Eu vou me dar conta que meu vizinho não está convertido, minha família também não está, e não sei o que não está, e eu vou ter que rezar por eles, vou ter que fazer penitência por eles, vou ter que não dobrar os meus joelhos, fazer cerco de Jericó para rezar. Se eu não me dou conta disso, que a palavra de Deus, que Deus me conduz para isso, e eu começo a ficar só com as minhas coisas,
numa ideia de que é só, eu não vou conseguir. E essa muralha é que nós queremos pedir que Jesus derrube na nossa vida. A gente entender que a cruz é uma bênção. A palavra de Deus nos conduz a gente assumir a cruz e descobrir a beleza dela. Porque ela nos identifica com Jesus, ela nos torna íntimos de Jesus, amigos de Jesus. A gente agrada ao Pai se a gente está abraçado na nossa cruz, entende? Entender que de fato é por ali que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Com muitas alegrias, muitas consolações Deus nos dá, mas também de um entendimento diferente do mundo. Jesus fala, a paz, eu dou a minha paz, mas não dou a paz como o mundo a dá. A gente vai descobrir paz onde o mundo não vê. Por quê? Porque a paz do mundo é uma parte superficial. Depende disso, depende de um monte de coisa. Depende do sentido, se a gente está bem, não está bem, se está isso, está aquilo, né? A paz com Deus, não. A gente vê aqueles exemplos de Paulo, né, sendo perseguido lá, um monte de coisa, ele cantando, louvando a Deus, bendizendo a Deus, com os seus pés, né, preso num cepo lá, tendo apanhado todo, e ele louvando a Deus. Com certeza seu coração estava em paz, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos conduzindo para isso, para esse aprofundamento, para a gente cada vez mais se configurar a Jesus, cada vez mais se aprofundar. Então, não é, se a gente fica numa escuta superficial, nós não vamos entender Jesus e vamos desistir e vamos dizer, olha, não dá, não vou conseguir, Jesus, não dá. Eu começo a rezar, quanto mais rezo, mais assombração me aparece, e é muito perseguição, é muito problema. Antes eu não tinha problema, eu tinha uma vida tranquila, eu fazia o que eu queria, estava bem, né? Agora eu comecei a rezar, comecei no grupo de oração, e só problema na minha vida. Não, isso é coisa para louco, eu não quero mais. A gente não está entendendo a direção das coisas. Então hoje a gente quer pedir a Jesus isso, que Jesus vai mostrando na nossa vida isso também, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa oração pessoal, no nosso dia a dia. Né? Quantas coisas da nossa vida ainda estão superficiais, a maneira como a gente está olhando o segmento de Jesus, como nós seguimos, como fazemos, como entendemos esse segmento. O que entendemos por ser discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Ou eu sei que ser cristão significa ser discípulo de Jesus. Então queremos que Jesus venha em nosso auxílio, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, vá nos mostrando isso, para que a gente comece a aprofundar e entender que se eu quero seguir Jesus, se eu quero aprofundar essa palavra, realmente o processo é esse. Né? Coragem. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É nisso que nós nos apoiamos. É em Jesus, na sua palavra, na sua vitória. Ele é forte, Ele pode, Ele é todo poderoso, então nós nos apoiamos nele e confiamos também. E ficamos com Ele, queremos ficar com Ele, aprender a ficar com Ele, não só no louvor, não só na alegria, mas também em qualquer momento. Passamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.